Graças a Paz, igreja. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Vou perguntar de novo. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Abre aí a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 23. Atos 23, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Faz alguns dias que o Senhor tem me inquietado para falar acerca dessa palavra. Quem encontrou, diga amém. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunha a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quero que você repita comigo: um adorador vamos falar de novo. Um adorador suporta e vence as tempestades. Amém. Se assente por um instante. Não tem sido fácil esses dias. Nós temos ouvido muito isso. E literalmente não tem sido fácil. E como obreiro na casa do Senhor, como ministro do Evangelho, algumas movimentações no mundo espiritual, pastor Alessandro, tem acontecido, e a igreja muitas vezes parece que está inerte, e eu me incluo nisso. Nós não estamos percebendo algumas movimentações que estão acontecendo nas regiões celestiais, mas eu creio que pela graça de Deus hoje o Senhor vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te dar instrução, um apontamento para a sua vida. Porque muitas pessoas, infelizmente, nesses dias estão abandonando a sua fé em Jesus por causa das circunstâncias externas que estão em volta da sua vida, na sua família, na sua casa. E eu quero ilustrar algumas coisas acerca dessa passagem do apóstolo Paulo a caminho de Roma, que Deus fala para ele que tinha um propósito na vida dele, que ele seria o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações. Paulo já tinha colocado no seu coração o desejo de ir até Espanha e proclamar o evangelho das boas novas. Mas por muitas vezes Paulo se viu em dificuldades. E aqui talvez, como o pastor Kleber estava falando aqui, às vezes as pessoas acham que aceitar Jesus Cristo vai transformar tudo num mar de rosas na sua vida. Não é assim. Não é assim. Jesus alerta os seus discípulos em João 16:33: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acho que só o Everton e mais uns 2 irmãos entenderam isso. Talvez você vai passar por muitas dificuldades ainda ao longo da sua vida, mas tende bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E o poder que Ele venceu do mundo não pode habitar em você se você permanecer em Jesus. Então, quem disse que Deus nos falou que seria fácil a nossa jornada com Ele? Nunca. Deus disse para os homens que Ele escolheu que seria fácil a jornada. Mas Ele disse que era garantida a chegada ao destino. Vou falar de novo. Deus nunca disse para os homens, para as mulheres, para os jovens, até mesmo para as crianças que Ele usou durante toda a narrativa bíblica. Ele nunca disse que seria fácil a jornada, mas Ele sempre disse para eles: se vocês permanecerem em mim, vocês irão chegar ao destino final da promessa. A visão da chegada nos sustenta no caminho. Eu quero que você grave, eu vou falar mais uma vez isso. A visão da chegada nos sustenta no caminho. Eu creio que Deus prometeu algo para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, uma terra que mana leite e mel. Eu creio que Ele prometeu algo para você assim. E na palavra dEle está repleta de promessas perpétuas acerca dos mandamentos na palavra do Senhor. Agora, o quão disposto eu estou a suportar as dificuldades para chegar até esse lugar?
E quando nós vemos que o sonho de Paulo era ir a Roma e de Roma ir à Espanha, nós começamos a ler toda essa história a partir de Atos capítulo 23 em diante, nós vemos toda a dificuldade que Paulo encontra nessa viagem. E ontem, conversando com os jovens, ministrando acerca de Paulo também, sobre ele ser escravo de Jesus, sobre ele ser prisioneiro de Jesus, isso me chama a atenção também aqui. Porque nessa viagem, Paulo não estava indo por conta própria, ele estava preso. Preste atenção, o desejo de Paulo era ir até a Espanha, ministrar o evangelho da salvação. Mas Paulo estava preso. Como alguém preso pode sonhar com alguma coisa? Tem algo para te dizer, meu irmão. O pecado te escraviza e te tira todos os sonhos que Deus colocou para você sonhar. Mas quando você é escravo de Jesus por amor a Ele, você é livre para sonhar sonhos que Ele colocou no teu coração. Vamos lá, igreja. Vocês estão aí? Apesar de Deus ter dito para Paulo que a viagem seria difícil, apesar de Deus ter falado para Paulo que estaria com ele, para ele ser testemunha de Cristo em Roma, Deus alertou ele, a viagem vai ser difícil, mas você vai ser testemunha. O que eu quero dizer para você nessa noite, talvez lhe falte tudo na vida, mas não perca a essência de Cristo dentro do seu coração. Não perca. Talvez você não consiga alcançar algumas coisas ou vencer algumas barreiras, mas não perca a essência do caráter de Cristo no seu coração. Quando você passar por tempestades, lembre-se quem está te guiando em todos os passos. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes, pastor Kleber, eu conversava com alguém esses dias, parece que muitas vezes nós estamos repregando aquilo que já nos foi ensinado lá no início da nossa fé, porque nós nos esquecemos de quem é o nosso Senhor, quem é o amado da nossa alma. Pelas dificuldades da vida, muitas vezes nós esquecemos quem é Jesus, nós esquecemos quem é o Senhor, mas nessa noite Deus irá te fazer lembrar qual o poder dele que transformou a tua vida lá no início da tua caminhada. Deus enxerga o que nós não podemos ver. Deus enxerga o que nós não podemos ver. Talvez aos olhos daqueles homens que estavam junto com Paulo, quando eles embarcam em direção a Roma, e Paulo dizendo para eles, gente, a viagem vai ser difícil, a viagem vai ser dura, pode causar dano para as nossas vidas, perca de bens materiais, mas o Senhor disse que nós iríamos chegar, mas vamos esperar aqui um pouco. E eles, não, vamos partir rapidamente. Eles não atentaram àquilo que o apóstolo Paulo falava, eles preferiram dar atenção ao piloto e ao centurião que estavam cuidando daquele barco, daquele navio. Por mais que existam pessoas que achem que saibam de tudo que estão ao seu redor, dizendo para você fazer isso, isso, isso e aquilo, quem realmente tem o controle de tudo é o Senhor. Às vezes Deus está dizendo para você, espere, permaneça, e você verá a minha mão te livrar. Eu já disse aqui outras vezes, o que importa não é a velocidade, é a direção certa. O que importa não é a velocidade, é a direção certa. A igreja de Cristo não é uma empresa que você tem que correr. A igreja de Cristo é um lugar para pertencer e permanecer em Jesus. E quando nós permanecemos nele, nós iremos caminhar na direção correta, porque o povo marchou no deserto. O povo não correu, o povo marchou no deserto. E marcha não é rápida, ela é vagarosa. Vamos voltar para cá. E aproveitando os relatos do apóstolo Paulo dessa viagem, eu quero usar esses relatos para poder apontar para vocês alguns sinais de tempestades que nos cercam e muitas vezes nós estamos desatentos. O início para Roma, da viagem de Paulo junto com aquele navio para Roma, parecia ser tranquilo.
mas em algum momento começou a ter ventos contrários. Assim é na nossa caminhada. Parece que está tudo bem, e de repente alguns ventos contrários começam a vir, começam a aparecer, começam a soprar, já não te deixam mais ir avante. E Paulo advertiu a todos que estavam no navio. Em Atos capítulo 27, versículo 9 e 10. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E eles não deram ouvido novamente a Paulo. Eles preferiram dar atenção ao piloto e ao centurião que estavam no barco, no navio. Quero que você entenda uma coisa. Todos nós estamos num barco. Agora, se você se baseia em opiniões humanas e não na palavra do Senhor, você vai naufragar e vai perder a sua vida. Porque o que tem que nortear a sua vida é a palavra do Senhor. É os mandamentos, é os ensinamentos, são homens e mulheres usados pelo Senhor. Então nós precisamos aprender a ler os sinais de Deus em nosso caminho. É isso que vai nos impedir de naufragar nessa caminhada. Muitas vezes nós não estamos percebendo, mas algum familiar nosso começa a chegar só de madrugada e a gente não percebe. Isso é um sinal. Deus está mandando você interceder pela vida dele, porque algo está acontecendo. Seu marido ou sua esposa não conversam com você, isso é um sinal. Comece a pedir direção de Deus. Talvez você passe mais tempo na frente da televisão, Netflix, celular, qualquer outra coisa. E isso é um sinal que você precisa voltar ao Senhor. Preste atenção nos sinais da sua vida. Às vezes o inimigo pega aqueles que estão mais desatentos, mais distraídos, que não estão com os olhos no Senhor. E às vezes você se pergunta, nossa, mas aquele irmão, aquela irmã caiu naquela armadilha do inimigo. Desatenção. É somente isso que ele precisa para te derrubar. E eu só quero refrescar a memória de vocês. O inimigo da nossa alma está 24 horas por dia nos acusando mediante o Senhor. Mas eu lembro você de algo. Nós temos um advogado fiel que intercede pelas nossas vidas 24 horas por dia. Mas não brinque com isso. Um dia o boleto chega. Um dia o boleto chega. E às vezes com juros. Correção. Então você precisa estar atento aos sinais que Deus está deixando você ver e você está desatento e não percebe. Em Atos 27, 11, acontece isso que eu tenho falado para vocês. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meu irmão, se eu fosse o centurião, sabendo da história do apóstolo Paulo, que era um homem que perseguia aqueles que acreditavam em Jesus, que matava, que era um homem que também era irrepreensível perante a lei, e esse homem estaria dizendo para mim que não era para ir, não era para avançar, porque o vento ou aquela tempestade iria destruir o navio e as nossas vidas. Eu ia tentar aquele homem, eu ia prestar atenção àquilo que aquele homem fala. O problema é que muitas vezes, quando alguém usado por Deus nos alerta, nos mostra e nos aponta os sinais, nós julgamos pela aparência. Nós julgamos pela aparência. Tem uma coisa a dizer para você. Não julgue segundo a aparência. Peça a direção de Deus, porque se for da vontade dEle, irá se cumprir aquilo que essa pessoa está dizendo. Na viagem da vida, precisamos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. Meu irmão, e aqui a maioria é da casa, o que eu vou falar, talvez vocês vão entender. Com um tempinho de fé, Ju, tu sabe quem tem vida com Deus e quem não tem. Porque você conhece a árvore pelos frutos, né, pastor? Então você automaticamente, você vai discernir isso. O
problema é que muitas vezes nós corremos para o YouTube, nós corremos para as redes sociais, nós corremos para a agenda do nosso telefone e buscamos aquele profeta que vai falar aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Vou falar de novo. Muitas vezes nós vamos lá no YouTube, eu quero ouvir sobre isso, porque eu não estou a fim de ouvir aquilo que Deus quer falar, porque Deus vai pegar pesado comigo. E eu vou testemunhar algo para vocês. Já aconteceu vezes de eu não querer falar com o Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia me corrigir. Se eu não vou orar, Pai, porque eu sei que se eu orar, o Senhor vai me corrigir. E no fim de tudo, Deus ia lá e me dobrava, eu tinha que conversar com Ele, Ele me corrigia através da sua santa palavra. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus, sofre grandes danos. Quantos filhos ou filhas choraram por não ouvir o conselho dos pais? Quantos irmãos que vêm à igreja e por achar que conhecem suficientemente a palavra de Deus, não precisam do conselho de um líder, de um pastor, de um obreiro, ou de um irmão que tem um pouco mais de experiência na fé. E no final de tudo, a pessoa acabou naufragando nessa imensa tempestade da vida. A maioria das pessoas que estavam no navio com Paulo não era da mesma opinião que ele estava dando. Não queriam seguir aquele conselho dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a maioria nem sempre tem razão. Quando as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus, então Israel clamou por um rei, enquanto Deus estava dizendo: você não precisa de rei. A voz da maioria, a opinião da maioria não é o que conta para a sua vida, é a palavra do Senhor. Você precisa entender isso. Seguir a cabeça ou a opinião da maioria vai te colocar em situações difíceis. Muitos jovens vão para uma festa porque a maioria dos colegas vão. Muitos começam a usar drogas, e eu tenho isso por experiência própria, no bairro onde eu morava. Muitos começavam a usar porque viam os meus amigos usando, e eles queriam junto porque era legal, era da hora, era descolado, estava todo mundo na mesma vibe. No final de todas, ou mataram ou morreram, ou estão presos. Então a maioria nem sempre tem razão. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos estar atentos aos sinais das tempestades que nos cercam. Segundo ponto, nas tempestades da vida, nós precisamos estar firmados na promessa de Deus para nós. No auge da tempestade, está Paulo confiante, com a certeza que ele iria chegar a Roma. Mas todos que estavam à sua volta estavam desesperados. Agora pare e pense comigo. O piloto e o mestre do navio não passavam por tempestades seguidamente? Passavam, irmão. Por que eles estavam desesperados? Porque não era uma tempestade qualquer. Às vezes você está menosprezando as dificuldades que estão à sua volta e dizendo: não, eu posso vencer na força do meu braço. Não se esqueça, não é por força do seu próprio braço, é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podereis fazer. Muitas vezes, eu até falei ontem isso, muitas vezes nós excluímos Jesus da nossa vida, só lembramos dele quando realmente aperta o nosso calo. Não exclua Jesus das suas decisões. Não exclua Jesus das suas decisões. No auge da tempestade, todos desesperados, Paulo estava convicto e seguro de que chegaria a Roma. Paulo não estava com medo, Paulo estava cheio de fé. Sabe por quê? Abre rapidinho a tua Bíblia comigo em Atos 27. Atos capítulo 27, versículo 23.
Atos 27, 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Você podia ter dado glória a Deus mais alto, sabe por quê? Quando você está numa tempestade, está convicto de quem Deus é e você ouve a Deus, não somente você será livrado do naufrágio, mas aqueles que estão juntamente com você no navio, os seus filhos, as suas filhas, os seus amigos, os seus familiares, todos aqueles que estiverem no navio com você, serão livrados da morte, porque você atentou ao Senhor. Repita comigo: a visão da chegada nos sustenta no caminho. É isso, irmão. É isso. Quando estamos em uma grande luta, em uma grande dificuldade, nós precisamos lembrar que Ele é Emanuel. Ele é Emanuel, Deus conosco. Nada temerei, porque Ele está comigo, eu estou nele, Ele habita em mim. A quem eu temerei? Atos 27, 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. E Paulo estava como? Convicto que chegaria a Roma. Você pode recorrer a quais âncoras quando a tempestade chega? Quais âncoras você recorre quando a tempestade bate à porta da sua casa? Aonde você tem ido? Esses dias cheguei em casa, na sexta-feira, o ambiente onde eu estava na minha casa, e o meu coração começou a se encher de gratidão pelo Senhor. Por mais que eu esteja vivendo algumas dificuldades na minha vida pessoal, eu e a Ju, Deus lançou e me ensinou a lançar uma âncora de gratidão naquela noite. Isso nos garantiu em meio a essas tempestades. E eu vi o quão Deus é bom. E eu comecei a me lembrar de todas as viagens que eu fiz para o campo missionário. E eu comecei a lembrar o quanto Deus é bom conosco. E eu comecei a me lembrar de toda a minha história na minha infância. E eu comecei a lembrar o quanto Deus é bom conosco. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós aqui nessa igreja, nesse prédio lindo. E eu comecei a lembrar quanto Deus é bom conosco. A tempestade não se compara com a graça de Deus. A tempestade não se compara ao amor que Deus tem por você e pela sua família. Pare de olhar para as tempestades. Pare de olhar para a opinião da maioria. Olhe para o Senhor. Olhe para a palavra dEle. Medite na palavra dia e noite, noite e dia. Jesus está aqui, meu irmão. As âncoras são certeza de segurança que vai vir a tempestade, o navio vai balançar, você vai balançar na sua casa, mas você vai permanecer. Às vezes Deus permite algumas tempestades para te chacoalhar mesmo, irmão, para ver se você sai daquela zona de conforto, para ver se as tuas âncoras estão bem presas mesmo. No verso que nós lemos, diz que eles lançaram 4 âncoras. A âncora da fé, no versículo 24 e 23. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Sua irmã Eva deu glória a Deus. Na tempestade, na adversidade, creia que Deus está no controle da sua vida.
É no desespero que nós tomamos atitudes erradas. É no desespero que o inimigo espera para te derrubar. Ele ainda não completou a obra na sua vida. Vou falar de novo. Ele ainda não completou a obra dele na sua vida, mas ele é fiel e justo para completar. O anjo disse a Paulo: é preciso que você compareça diante de César e seja testemunha de Cristo. Então tenha fé que você vai chegar, meu irmão. Se Deus prometeu, e se você permanecer com fé nele, você irá chegar. O problema é que às vezes nós damos uma ajudinha para Deus, e nessa ajudinha a gente se perde. Segunda âncora, no versículo 23 também, a âncora da adoração. Tem uma ministração do pastor Antônio Cirilo. Use a adoração como arma de ataque. Não só como arma de defesa. Irmão, se Deus nos deu uma espada, será que é só para se defender ou para atacar também? Só que é muito fácil adorar quando o mar está calmo. É muito fácil adorar quando o céu está azul e o sol brilhando. É muito fácil adorar quando o barco ou o navio está tudo certinho. Mas é difícil adorar quando o vento está balançando o navio, quando as coisas estão começando a sair do lugar. Você feche seus olhos por um instante. Sinta Ele aqui na casa, meu irmão. Que o Espírito Santo te ensine, te guie. Que o Espírito Santo te guie, te ensine a adorar a Deus em todo tempo, em todo momento. Não só nas horas boas, mas em meio à tempestade. Que Deus veja em você um coração que adora em espírito e em verdade. Descansa? Alguém sabe cantar essa música? Descansa? Quem te prometeu garante? Canta em mar alto. Feche seus olhos. Sim, Pai, nós te damos graça. Quem sabe? Eu fico imaginando Paulo em meio à tempestade, aqueles homens desesperados, Paulo dizendo: descansa, descansa, que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele não dorme. Talvez você não está vendo o fim da tempestade, mas permaneça em Jesus, permaneça, descanse na força do Senhor. Aplauda Jesus, meu irmão, aplauda Jesus. A terceira âncora que eles soltam do navio, no versículo 29, a âncora da oração. O nosso Deus é um pai que cuida dos filhos nos mínimos detalhes. Jesus, tu és lindo.
oração pode fazer a sua noite romper num lindo amanhecer. Eles clamavam para que o dia amanhecesse, para que aquela tempestade passasse. Eles estavam orando juntamente com Paulo. Mas eu lembro que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Vou falar até você dar glória, porque você conhece esse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão. Então permaneça orando, permaneça intercedendo. Essa tempestade irá passar, o dia irá amanhecer e você irá romper em júbilo ao Senhor. Deus cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Eu já provei grandes milagres na minha vida, mas eu e a gente já experimentamos os milagres nos detalhes. Como assim, missionário? A pastora Michele sabe de algumas histórias, de orar por algumas coisas que nós gostamos particularmente e não temos condições, e o Senhor atender. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes você menospreza o poder da oração, mas Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos. A quarta e última âncora que eles lançam, o alimento espiritual. Verso 33 a 36. O que mais ouvimos no meio das tempestades são as más novas, ou as notícias ruins. O que tem de gente para lançar notícia ruim no meio da tempestade é fora do que nós podemos imaginar. Daí nós já estamos com aqueles pensamentos de morte devido à tempestade que nos cerca, e as pessoas trazendo só notícias ruins, e o coração vai se tomando numa ansiedade, numa dor, e você vai perdendo as forças emocionalmente ou espiritualmente. Mas aí que é no meio da crise que os filhos revelam um caráter de fome em conhecer Jesus. Aí no meio da crise, quando só vem notícia ruim, que Deus vai provar para o seu coração mesmo, se você conhece a palavra dele. Porque vai chegar notícia ruim e você vai dizer: eu rejeito, porque eu creio no poder da palavra do meu Deus. É isso, irmão. No meio das tempestades, no navio onde você estiver, você tem que tomar uma posição de encorajador. Permanecer firme. Quando toda a esperança daqueles homens no navio, no barco, se dissipou, Paulo permanecia firme, posicionado como um agente encorajador, um agente de vida. Ele não abriu a boca e disse assim para o mestre e para o piloto do navio: pastor Kleber, bem feito, viu? Bem feito, agora vai naufragar. Não, ele falou: gente, vamos nos reunir, vamos comer, vamos nos alimentar, porque nós vamos chegar até um local e Deus irá nos conduzir com vida, porque ele disse, ele colocou o anjo do lado de mim e disse: vocês chegarão com vida. Quando todo mundo que estiver à tua volta estiver desesperado, e você já estiver alertado, não diga bem feito, estenda a mão e diga: eu estou aqui, meu amigo, vamos lá, vamos avançar, não desista, eu estou junto com você. É se alegrar com os que se alegram, mas também é chorar com aqueles que choram. Olha o que Paulo fala para eles em Atos 27, 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Por isso que eu estou dizendo, não importa o quanto você tenha de bens materiais, o que importa é a sua vida e estar no Senhor. Vou falar de novo, meu irmão. Não importa se você é milionário ou se você é pobre, o que importa é se a sua vida está no Senhor ou não. Se coloque em pé.
O que Paulo tinha que fazer? Tinha que chegar aonde? Roma. Deus falou para Paulo: Paulo, você será testemunha de Cristo aonde? Roma. Navio foi destruído. Os homens todos foram salvos. Paulo chega até uma praia, e naquela praia ele cura algumas pessoas, ele faz algumas maravilhas, ele testemunha acerca de Cristo. Sabe o que aqueles homens daquele barco e daquela ilha fizeram com o apóstolo Paulo? Eles prestaram muitas honras, e quando estavam embarcando em outro navio, deram todo o suprimento que eles precisavam. Vou falar de novo. Eles deram tudo que Paulo precisava. Os mesmos homens que menosprezaram a palavra que Paulo disse para eles, foi que Deus usou para que Paulo pudesse chegar e ser testemunha de Cristo em Roma. Conclusão: a ilha do seu naufrágio é a oportunidade de você exercer o teu propósito. Vou falar de novo, irmão, você está prestando atenção? A ilha onde você naufragou é a oportunidade de você exercer o propósito de Deus. Quero que você feche seus olhos. Há um milagre de Deus indo na direção da sua casa. E aqui eu não estou falando só financeiramente ou materialmente, não. Deus sabe que tem pessoas aqui nesse lugar que precisam de cura. Deus sabe que existem pessoas aqui nesse lugar que precisam dormir à noite e não estão conseguindo. Deus sabe que existem pessoas que estão aqui dentro nessa noite que estão com depressão e ansiedade. Mas esse Deus que sabe que você está passando por essa tempestade é o mesmo Deus que tem poder para fazer ela ir embora. Feche seus olhos, coloque as tuas mãos no coração. A tua incapacidade é a oportunidade que Deus tem para fazer um grande milagre. Sim, Pai, os teus filhos estão orando e clamando, Pai, para que o Senhor venha sobre a vida deles.